Centro de Estudos de Cinedologia Limitada. Fazenda Maitbus, Rodovia BR 060, km 05, Zona Rural Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Correspondência: Caixa Postal, N08, Centro, Alexânia, Gossep. 72 920 970. Site oficial: http://www.tfk.com.br. E-mail: tfk@tfk.com.br. 98 PAGIN X Priolac. Depois de todos esses preparativos, saímos para o encontro. Seguimos eu, meu companheiro e minha filha mais nova em direção a Teresópolis, estado do Rio de Janeiro, porque a região indicada por eles era aquela. Quando lá chegamos, já era noite. Ficamos no local designado à espera da pessoa que deveria chegar para nos levar até o lugar onde a nave de Carran deveria descer. Eu sabia que esta pessoa viria falar conosco, pois caso ela não aparecesse, eu saberia que certamente não haveria encontro. Assim, ficamos dentro do carro, no local designado por eles durante um bom tempo, em meio a uma escuridão incrível, na qual baixava, vez por outra, uma neblina. Por volta das 21 horas, mais ou menos, nós avistamos um pequeno ponto luminoso no céu, que parecia uma lanterna de avião, e era justamente isto que pensávamos que fosse. O meu companheiro estava com a máquina fotográfica pronta para ser usada a qualquer momento. Pouco depois, onde estava o tal ponto luminoso, surgiu uma luz mais intensa, que permaneceu assim por algum tempo. Meu companheiro bateu uma foto antes que aquele brilho se apagasse, ficando por alguns minutos sem tornar a dar sinal de vida. Neste meio tempo, nós já estávamos pensando que não fossem eles porque, quando falaram comigo a última vez, avisaram que, ao chegar ao local, dariam 3 sinais de luz para que nós ficássemos sabendo que eles já estavam presentes. Quando um segundo sinal de luz nos foi enviado, meu companheiro tirou mais uma foto e no terceiro sinal, fui eu quem bateu a fotografia. Continuamos a seguir todas as instruções que eu havia recebido. Meu companheiro pegou a lanterna e fez o mesmo sinal, acendendo e apagando por 3 vezes. Tudo estava correndo exatamente como fora determinado, porém, ainda estava faltando um detalhe, o mais importante. A pessoa que deveria estar nos esperando e que nos levaria até o local de encontro, ainda não tinha aparecido. Estávamos no carro e fechamos todos os vidros, porque eu estava com muito medo. Não era medo das pessoas da nave, mas sim das pessoas daqui mesmo, porque um homem e uma mulher, completamente desarmados. Centro de Estudos de Cinedologia Limitada. Fazenda Maitbus, Rodovia BR 060, km 05, Zona Rural Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Correspondência: Caixa Postal, N08, Centro, Alexânia, Gossep. 72 920 970. Site oficial: http://www.tfk.com.br. E-mail: tfk@tfk.com.br. 99 PAGIN Dentro de um carro, com um bebê dormindo, em um local ermo, onde somente se ouvia o coachar dos sapos, era realmente uma situação bastante perigosa. De repente, um homem surgiu no meio daquela escuridão. Digo surgiu porque nós não estávamos ouvindo ruído de passos se aproximando. De repente, ele estava em pé, perto do carro, do lado do meu companheiro, batendo no vidro devagar. Meu companheiro abriu um pouco o vidro e perguntou o que ele queria. Ele perguntou se nós estávamos indo para leste. Dissemos imediatamente que sim, conforme eu tinha sido instruída.
para que eu tivesse certeza que ele era a pessoa certa, mandaram-me que depois de dizermos que sim perguntasse se ele sabia o significado da palavra Priolac. Se esta pessoa dissesse que não, então eu saberia que ela não era quem eu estava esperando. A parte mais difícil de tudo isto é que eles não me tinham dado o significado desta palavra. Mas ele respondeu-me que Priolac significava contato de Carran. Meu companheiro acendeu, então, a luz interna do carro e convidou-o a entrar. Ele deu a volta por detrás do carro e entrou, sentou-se na frente ao meu lado e se apresentou desta maneira. Eu sou Zir, contato de terra. Virou-se para mim e disse: Você é Bianca, contato de Carran. Em seguida, apontando o meu companheiro, também disse o seu nome. Eu fiquei espantada pelo fato de ele até saber os nossos nomes, e quando eu ia perguntar como ele nos conhecia não foi possível porque Zir já estava dizendo para que seguíssemos em frente com o carro. Diante dessas evidências, não quis ser inoportuna fazendo-lhe tal pergunta e preferi calar-me. Creio que rodamos mais de 1 quilômetro. De repente Zir pediu ao meu companheiro que ele parasse, manobrasse o carro para voltar, estacionasse e que esperássemos pela sua alta do lado de fora do carro, sem nada nas mãos. Sem dizer mais nada, ele seguiu a pé, desaparecendo na escuridão da noite. Tudo foi feito como ele havia dito. Ficamos ali naquele local, esperando pela volta de Zir, durante 1 hora mais ou menos. Nossa atenção estava toda voltada para o céu, porque nós esperávamos que a nave viesse e descesse bem próximo a nós. Mas, entre uma olhada e outra, avistei um vulto branco fosforescente que vinha pela estrada. Imediatamente deixei de pensar em Carran, na nave, em tudo o mais que nos Centro de Estudos de Cineidologia Limitada. Fazenda Maitbus, rodovia BR 060, km 05, Zona Rural Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Correspondência: Caixa Postal, N08, Centro, Alexânia, Gossep. 72, 920, 970. Site oficial: http://www.tfk.com.br. E-mail: tfk@tfk.com.br. CPAGIN. Havia levado àquele local e disse apenas uma palavra para o meu companheiro: assombração. E assim que pronunciei esta palavra, dei uma corrida em direção à porta do carro. Porém, ao lembrar-me de que Zir nos havia pedido para que ficássemos do lado de fora, assim foi feito. O vulto cada vez mais se aproximava de nós e o meu medo também aumentava cada vez mais. Quando ele já estava bem próximo, mais ou menos uns 50 metros de distância, o tal vulto brilhante parou e acendeu uma lanterna de luz branca. Vimos, então, que ele não estava só. Zir estava com ele. Respirei aliviada. Foi só então que vimos, com espanto, que o homem de roupa branca que tanto me havia assustado era o Carran. Eu fiquei tão espantada com o que acabava de ver que comecei a rir. Virando-me para Zir, disse-lhe: Vocês quase me mataram de medo. Estas roupas de Carran brilhando no escuro me fizeram pensar que fosse assombração. Enquanto eu dizia isto, Carran nos cumprimentou com gestos de cabeça e o mesmo sorriso que eu já conhecia bem. Diante deste gesto de Carran, nós, que estávamos cheios de saudades, com um gesto todo nosso estendemos a mão para cumprimentá-lo, conforme nossa maneira tradicional. Ele, porém, não tocou em nossas mãos. Quando notamos que nosso gesto não era correspondido, eu e meu companheiro trocamos olhares, e vimos que, pelo menos aparentemente, nós havíamos cometido uma gafe. Imediatamente desfizemos este gesto.
Quando eu estava perguntando a Zir pela nave, Kahran chegou bem perto de mim, olhou meu cabelo por alguns segundos, depois colocou uma de suas mãos sobre minha cabeça e, com meus cabelos entre seus dedos, movimentou a mão de um lado para o outro, desarrumando-o todo. Acho que o impulso que o levou a desmanchar meu cabelo pode ter tido algo a ver com a primeira vez em que ele me viu, porque naquele primeiro encontro, eu estava careca. Kahran tem o cabelo muito liso e deve ter tido vontade de pegar no meu, que é enrolado. Mas, enquanto Kahran desmanchava meus cabelos, Zir me respondia que a nave não estava ali, tinha subido. Perguntei se, como da primeira vez, nós seríamos levados para dentro da nave, pois eu tinha necessidade de falar com Kahran e como ele não falava o nosso idioma e nem nós o dele, eu achava que, sem os aparelhos da nave seria. Centro de Estudos de Cinedologia Limitada. Fazenda Maitbus, Rodovia BR 060, km 05, Zona Rural Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Correspondência: Caixa Postal, N08, Centro, Alexânia, Gossep. 72, 920, 970. Site oficial: http://www.tfk.com.br. E-mail: tfk@tfk.com.br. 101 PAGIN. Praticamente impossível comunicarmos-nos. A resposta de Zir foi curta, porém bastante positiva, dizendo-me que a razão pela qual ele estava ali era justamente para que, atrás dele, pudéssemos falar com Kahran e ele conosco. Foi somente depois desta explicação que voltei minha atenção para ele, porque, até aquele momento, meu olhar estava voltado para a figura de Kahran. Fiquei pensando como Zir teria aprendido aquele idioma. Quanto tempo ele teve que passar com Kahran para aprender? Porque ele não tinha aquele jeito pomposo que as pessoas daqui costumam ter, quando sabem alguma coisa. Digo isto porque Zir não parecia ser doutor em nada. Para mim ele era um homem comum que trajava calça e camisa preta. Seus cabelos eram louros e a barba ruiva estava por fazer e sobressaia na sua pele clara. Eu não quis dizer nada naquele momento, mas estava intrigada com o fato de Zir, com aspecto de homem tão simples, saber falar o idioma de Kahran. Porém estas dúvidas logo desapareceram, porque, enquanto eu pensava assim, ele já estava traduzindo as primeiras palavras de Kahran para nós, querendo saber tudo o que havia acontecido durante o ano. A pergunta que foi traduzida por Zir deu início ao nosso diálogo. Como passaram este ano? Falaram sobre nós com muita gente. Perguntou Kahran. Eu disse a ele que eu havia falado com muita gente. E como foi recebido o que disse? Ele perguntou. Quando as pessoas não pertencem a nenhuma seita religiosa, disse eu, parecem entender com mais facilidade. Também existem aquelas que não aceitam de forma alguma. Mas muita gente se reunia em grupos para falar sobre vocês e foi em um destes grupos que eu tive uma explicação que não coincidiu com o que você me falou. Você me disse que é de um outro planeta e este grupo me disse que vocês pertencem a outra dimensão. Explicaram-me a respeito de um universo paralelo e disseram que vocês vivem lá. Segundo os membros de um dos grupos, vocês são pessoas do futuro que, de vez em quando, voltam ao passado para se comunicar conosco. As dimensões existem, são frequências vibratórias do universo. Nós, humanos, pertencemos a duas delas, a física, que é essa em que nós estamos e a outra, em que fomos criados. Não vê que tenho matéria. Portanto, pertenço a esta dimensão do universo, a física. Explicou Kahran. Centro de Estudos de Cinedologia Limitada.
Fazenda Maitbus, rodovia BR 060, quilômetros 05, Zona Rural Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Correspondência: Caixa Postal, N08, Centro, Alexânia, Gossep. 72, 920, 970. Site oficial: http://www.tfk.com.br. E-mail: tfk@tfk.com.br. 102 PAGIN. Esta dimensão, na qual fomos criados, como você disse, é o mundo espiritual. Perguntei, quando Zir traduziu esta pergunta a Kahan. Ele não me respondeu com palavras, mas movimentou a cabeça afirmativamente. Falei de uma pessoa espírita que tomou conhecimento do nosso contato através de um pesquisador e que, um dia, essa pessoa foi à minha casa avisar que tinha falado com ele através de um médium do centro a que ele pertencia. Perguntei-lhe se isto era possível. Não, isto não é possível. Suas matérias não suportariam nossa presença. Pertencemos a um outro sistema solar. Portanto, temos origem energética diferente da de vocês. Respondeu Kahan. Falamos sobre muita gente que havíamos conhecido durante aquele ano, mas um deles foi especialmente mencionado. Creio que pela maneira especial com que ele sempre tratou o nosso caso, o carinho que ele sempre demonstrou ter pelas pessoas de outros planetas, a maneira corajosa como ele divulgava o assunto. Então, eu entreguei nas mãos de Kahan um envelope grande, contendo o que Carlos Sideral lhe enviava por nosso intermédio. Era um envelope contendo uma revista da SBDV, Sociedade Brasileira de Estudos sobre Discos Voadores, um folheto com uma de suas músicas, pois Carlos é compositor, e, neste mesmo folheto, estava escrito logo abaixo da música, assim: os discos voadores existem, logo a seguir os seguintes dizeres: seus tripulantes são pacíficos, possuem nossa morfologia, com algumas exceções, e querem aliança conosco. Existem milhares de planetas habitados. Instruções: se você, em lugar ermo, se defrontar com um disco voador, não corra e nem agrida. Faça gestos para atraí-lo. Não se aproxime do seu campo magnético, espere o tripulante sair. Seja digno e amistoso, pois neste instante você representa o seu planeta Terra. Mas entre estas e outras coisas estava uma que eu achei a mais importante de todas, uma carta que ele escreveu a Kahan. Carlos nos tinha pedido que lêssemos a carta para ele e havia manifestado o desejo de ter, se fosse possível, uma resposta também por escrito, do próprio punho de Kahan, em sua própria linguagem. Tudo foi feito conforme Carlos pedira, e Kahan ficou bastante satisfeito com a atitude de Carlos, prontificando-se a responder à sua carta. Depois, Kahan e Zig ficaram a olhar atenciosamente o conteúdo da revista. Notei que: Centro de Estudos de Cineidologia Limitada, Fazenda Maitbus, rodovia BR 060, quilômetros 05, Zona Rural Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Correspondência: Caixa Postal, N08, Centro, Alexânia, Gossep. 72, 920, 970. Site oficial: http://www.tfk.com.br. E-mail: tfk@tfk.com.br. 103 PAGIN. Faziam comentários em relação ao conteúdo da revista, porque, uma vez ou outra, quando passavam por certas ilustrações, conversavam animadamente. Porém, o que diziam, eu não entendia e Zig não traduziu para nós. Depois que eles viram todas aquelas coisas que Carlos lhes havia mandado, perguntaram-nos das pessoas que faziam aquela revista e nós na realidade somente falamos de uma delas, porque não conhecíamos os demais.
Porém, tudo o que sabíamos a respeito, falamos. Contei também a Karan a respeito do psicólogo que estivera dias antes em minha casa, em companhia de mais 3 amigos seus pertencentes a uma outra sociedade de pesquisadores de Petrópolis. No decorrer da entrevista surgira um assunto sobre o Sol. Relatei que havia explicado, tal como tinha antes ouvido de Karan, a existência de vários sóis, de suas energias e suas posições no espaço. Mas eu não soube explicar-lhes dentro de uma linguagem científica. Contei-lhe que o tal psicólogo reagira com um comentário do qual eu não gostei nem um pouco. O psicólogo afirmara que todas as pessoas que dizem ter viajado em discos voadores são pessoas sem cultura e que as coisas sobre ciência que elas dizem ter ouvido dos tripulantes são, todas elas, sem lógica alguma para nossa ciência. Depois desse comentário, o psicólogo me perguntara se eles, os extraterrestres, mantinham contato comigo. Eu respondi-lhe que sim, muito embora não fosse frequente. E ele então reagirá assim: pois diga a eles, quando se comunicarem, para que eles apanhem um de nossos cientistas, para que esse nosso homem possa ensiná-los a nossa ciência. Porque o que as pessoas dizem ter aprendido com eles, não tem a menor lógica. Eu naturalmente senti-me ofendida com o que aquele homem dissera e, ao relatar este fato a Karan, pedi-lhe maiores explicações sobre o assunto. Sem demonstrar nenhum sinal de ofensa, ele respondeu a este ataque dizendo-me assim: você não deve se preocupar com o que as pessoas pensavam e dizem a seu respeito, porque, na sua terra, poucas são as pessoas que têm capacidade para nos entender. Quando recebermos autorização para um novo contato, cuidaremos para que este seja feito com alguém bem conceituado da ciência do seu planeta. Pois, sendo o universo infinito, quem sabe este homem tem alguma coisa para nos ensinar. Disse Karan. Karan, muita gente queria vir falar com você, porque você não deixou? Perguntei. Centro de Estudos de Cinedologia Limitada. Fazenda Maitbus, Rodovia BR 060, km 05, Zona Rural Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Correspondência: Caixa Postal, N08, Centro, Alexânia, Gossep. 72, 920, 970. Site oficial: http://www.tfk.com.br. E-mail: tfk@tfk.com.br. 104 PAGIN. Estas pessoas não queriam me ver. Elas queriam saber se você estava falando a verdade, ele respondeu. Eu retruquei dizendo que elas estavam realmente interessadas em vê-lo, e não somente isto, elas também queriam aprender com ele e estavam dispostas a mudar suas vidas, se isto fosse necessário, para vê-lo. Diante da minha insistência, ele me disse que, se aquelas pessoas realmente quisessem aprender com eles, bastaria que encontrássemos um lugar afastado da cidade, onde trabalharíamos e viveríamos. Então, ele, Karan, viria sempre que lhe fosse possível para falar conosco e certamente nos orientar no que fosse necessário. Centro de Estudos de Cinedologia Limitada. Fazenda Maitbus, Rodovia BR 060, km 05, Zona Rural Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Correspondência: Caixa Postal, N08, Centro, Alexânia, Gossep. 72, 920, 970. Site oficial: http://www.tfk.com.br. E-mail: tfk@tfk.com.br. 105 PAGIN. Centro de Estudos de Cinedologia Limitada. Fazenda Maitbus, Rodovia BR
060, km 05, Zona Rural Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Correspondência: Caixa Postal, N08, Centro, Alexânia, Gossep. 72, 920, 970. Site oficial: http://www.tfk.com.br. E-mail: tfk@tfk.com.br. 106 PAGIN. Xi, autoconsciência, a técnica da conquista. Nossa conversa continuou. Carran, vocês viajam à velocidade da luz? Perguntei em seguida. Não, foi a sua resposta. Muito animada, comecei a relatar para Carran que já estava saindo da matéria. Quando Zir traduziu minhas palavras, ele olhou-me dizendo: já. Então conte-me, o que aconteceu durante suas saídas da matéria. Contei-lhe que eu me deitava, após ter feito o exercício respiratório e o das glândulas, e começava a fazer os números do 10 até o 0, como ele havia me ensinado. Disse-lhe que, no entanto, nos últimos meses, não era necessário eu fazer os números até o final, pois já estava fora do meu corpo, vendo e ouvindo coisas antes de terminar a série de números. Disse-lhe também que eu tinha visto muitas coisas bonitas, como discos voadores, pessoas de outros planetas, lugares e cenas fantásticas. Contei-lhe ter visto também muitas coisas que me davam medo, diante das quais eu voltava para a matéria com medo até de abrir os olhos. Carran perguntou-me como eu me sentia com relação ao corpo neste momento. Se mesmo estando em outro ambiente eu percebia caso alguém se aproximasse da minha matéria, caso alguém batesse na porta de minha casa, se eu ouvia. Eu disse que ouvia tudo, não só ouvia, sentia também. E que o que mais atrapalhava eram as coceirinhas que, às vezes, eu sentia no corpo, porque elas me tiravam da concentração e do relaxamento para coçar. Quando Zir traduziu o comentário que Carran fez dessas minhas experiências, fiquei decepcionada, pois ele estava dizendo que eu não tinha saído nenhuma vez da matéria. Ele explicou que o que tinha acontecido comigo. Centro de Estudos de Cineidologia Limitada. Fazenda Maitbus, Rodovia BR 060, km 05, Zona Rural Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Correspondência: Caixa Postal, N08, Centro, Alexânia, Gossep. 72, 920, 970. Site oficial: http://www.tfk.com.br. E-mail: tfk@tfk.com.br. 107 PAGIN. Carran ficou de frente para mim, e me acompanhou no trabalho respiratório. Era a liberação das imagens retidas no meu subconsciente. Neste momento eu, ainda muito decepcionada, disse a ele: ah, Carran, eu sinto muito. O meu companheiro está certo, eu não tenho espírito, não. Devo ser somente matéria. Quando meu companheiro ouviu o que Carran me dizia e percebeu a minha decepção, riu vitorioso, pois ele havia me proibido até de falar nesses exercícios, usando o seguinte argumento: se este exercício fosse uma coisa realmente boa para nós, Carran os teria ensinado a mim, que sou um homem que sempre estudou as coisas de Deus, um homem que tem uma certa cultura, e não a uma simples mulher, que não tem conhecimento de nada, que não tem o curso primário, e, depois, porque Carran iria dar este conhecimento, se é que ele realmente existe, na mão de um ser inferior? E usando capítulos e versículos bíblicos, ele tentava me provar que eu, como mulher, era inferior a ele, homem, escolhido por Deus para imperar sobre tudo que aqui existe. Mas eu sempre fui muito teimosa e fazia os exercícios escondida.
Centro de Estudos de Cinedologia Limitada. Fazenda Maitbus, Rodovia BR 060, km 05, Zona Rural Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Correspondência: Caixa Postal, N08, Centro, Alexânia, Gossep. 72, 920, 970. Site oficial: http://www.tfk.com.br. E-mail: tfk@tfk.com.br. 108 PAGIN. Muitas vezes, no banheiro ou quando ele não estava em casa. Mas logo o sorriso de meu companheiro foi se apagando porque Carran disse que ia me ensinar a fazer os exercícios. Zirro pediu-me que caminhasse para a frente do carro. Carran ficou de frente para mim, e me acompanhou no trabalho respiratório. Corrigiu minha postura, posição dos braços e das mãos, a inclinação da cabeça para trás, o tempo de retenção de ar nos pulmões e como liberá-lo. Notei grande diferença entre o exercício, tal como eu vinha fazendo, e a maneira como o estava fazendo no momento. Esta diferença era física. Meu corpo todo se aqueceu, minhas mãos ficaram pesadas e formigando. Perguntei o porquê destas reações. Carran disse que o aquecimento do corpo era devido à limpeza dos pulmões. Explicou que esta limpeza melhorava e oxigenava melhor a matéria e que esta oxigenação melhorava também a nossa circulação, aumentando a energização do nosso corpo. Quanto ao peso nas mãos, era devido à pressão do sangue. O formigamento era provocado pela abertura das entradas de energia, que normalmente são bloqueadas, nas mãos. Depois passamos a fazer o trabalho do desenvolvimento das glândulas. Carran esticou o braço e pediu que eu fizesse o mesmo. Depois pediu para que eu olhasse para a ponta do dedo indicador e, vagarosamente, levasse o dedo até tocar o centro da minha testa. Com o dedo apoiado na testa eu deveria fazer, então, um movimento giratório, para que a energia acumulada na minha mão pudesse ser aproveitada pelas minhas glândulas. Depois, eu deveria desfazer esse movimento na mesma velocidade e só desviar os olhos da ponta do dedo quando este trabalho estivesse completo. Carran pediu que eu repetisse este mesmo processo 7 vezes. Mover o dedo até a testa, tocar a testa, massagear e voltar lentamente o dedo, até esticar completamente o braço, sem desviar o olhar. Em seguida Carran pediu para que eu fechasse os olhos e os movimentasse da mesma maneira anterior, que, convergindo-os em direção ao centro da testa, segurasse-os nesta posição por 5 segundos e depois os soltasse voltando à posição normal. Este trabalho também deveria ser feito 7 vezes e, ao fazer este último movimento, eu já devia estar deitada, com a barriga para cima. As palmas das mãos também deveriam estar viradas para cima. Centro de Estudos de Cinedologia Limitada. Fazenda Maitbus, Rodovia BR 060, km 05, Zona Rural Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Correspondência: Caixa Postal, N08, Centro, Alexânia, Gossep. 72, 920, 970. Site oficial: http://www.tfk.com.br. E-mail: tfk@tfk.com.br. 109 PAGIN. Carran esclareceu que eu saberia se estava fazendo corretamente este exercício quando percebesse um clarão interior, o que esta luminosidade interior era a descarga energética que promovia o contato de uma glândula com outra. Agora, disse-me, vamos fazer o trabalho mais importante: a ativação de áreas inativas do cérebro.
Ele pediu-me que fechasse os olhos e mantivesse-os assim. Em seguida mandou que eu observasse a tela escura que se formava logo à minha frente e explicou-me que, embora tenhamos a sensação de que ela está à nossa frente, ela não está, porque ela se forma da mesma maneira que se formam as imagens que vemos quando estamos com os olhos abertos, internamente. Pediu, então, para que eu fizesse o primeiro número da série nesta tela. O número 10. Como este número é composto de dois algarismos, eu teria que dividi-lo, colocando o número 1 do meu lado esquerdo e o número 1 do meu lado direito. Procurei fazê-los bem bonitos, como eu vinha fazendo, mas fui interrompida por ele. Kahan explicou-me que eu não devia lançá-los nesta tela, que não devia vê-los ali, como eu estava vendo, mas que o que eu devia fazer era construí-los ali naquela tela. Kahan esclareceu que eu devia sentir o movimento de cada número da série sem vê-lo e que todos os números deveriam ser construídos nesta tela. Explicou-me que, assim como o número 10 foi dividido, o número I do lado esquerdo e o número U do lado direito do meu cérebro, os demais números também teriam que ser. Ele dividiu a série de números, que tem início com o número 10 e termina com 0, em 3 grupos, desta maneira. Lado esquerdo da tela: 1, 4, 3 e 2. Lado direito da tela: 0, 9, 7 e 6. Quanto ao terceiro grupo, que é composto dos números 8, 5, 1 e 0, Kahan explicou que esses números deveriam atravessar o cérebro e que estes eram os únicos que poderiam ter os seus movimentos de construção passando por entre os conjuntos que formam o nosso feixe nervoso. Assim, o número 8 deveria ser construído na tela horizontalmente e com amplitude nos movimentos de construção. O número 5 também devia ser composto de amplos movimentos de construção, para que, assim como o número 8, pudesse. Centro de Estudos de Cinedologia Limitada. Fazenda Maitbus, Rodovia BR 060, km 05, Zona Rural Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Correspondência: Caixa Postal, N08, Centro, Alexânia, GOCEP. 72, 920, 970. Site oficial: http://www.tfk.com.br. E-mail: tfk@tfk.com.br. 110 PAGIN. Trabalhar o lado direito e o lado esquerdo do cérebro. Mas os 5, bem como os demais números do terceiro grupo, deveriam ser construídos na tela na posição vertical. Os movimentos que Kahan fazia para demonstrar enquanto Zir traduzia podem ser melhor visualizados e compreendidos através da seguinte ilustração. Kahan explicou também que cada número deveria ser trabalhado durante 1 minuto, e que o número de vezes que eu iria construir cada número, dentro desse minuto, seria determinado pelo meu ritmo físico. Cada pessoa, disse Kahan, tem o seu próprio ritmo, e esse ritmo é determinado pelo número de impulsos cerebrais por minuto. Distribuição da construção das formas numéricas nos lados esquerdo e direito da tela escura que se forma à nossa frente quando estamos com os olhos fechados. Centro de Estudos de Cinedologia Limitada. Fazenda Maitbus, Rodovia BR 060, km 05, Zona Rural Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Correspondência: Caixa Postal, N08, Centro, Alexânia, GOCEP. 72, 920, 970. Site oficial: http://www.tfk.com.br. E-mail: tfk@tfk.com.br. 111 PAGIN. O número 0, que determina o final da série de números, eu deveria trabalhá-lo como todos os outros. Porém, ao final de 1 minuto, eu iria acrescentar mais um movimento ao movimento giratório com o qual é feito o número 0.
Enquanto se processasse um movimento giratório do número, eu deveria contar mentalmente de 1 a 13, no final do terceiro número, lançar mentalmente, para fora desta tela, os anéis de energia que se formam com a construção do número 0. Com este movimento de lançar estes anéis de energia, eu estaria determinando o meu caminho de saída consciente para fora do meu corpo físico, pois estes anéis de energia, após serem lançados para fora do nosso corpo físico, se transformam em um canal de saída da frequência física e entrada na frequência extrafísica. Para voltar à minha matéria bastaria eu me aproximar do meu corpo físico, que este me atrairia para ele novamente. Então, eu deveria inverter o movimento do número até pará-lo totalmente, para que eu, estando na matéria, não começasse a perder a energia que me é indispensável no meu funcionamento diário. Perguntei-lhe quanto tempo eu deveria permanecer na construção deste canal de saída. Ele me disse que de 30 a 40 minutos era um bom tempo. Eu quis saber de Kahan se estes exercícios já tinham sido ensinados antes a alguém ou se era a primeira vez que isto era feito. Ele respondeu que esses exercícios já tinham sido várias vezes ensinados, mas as pessoas sempre modificaram os exercícios e adaptaram, com o passar dos tempos, o objetivo deste trabalho, que é a autoconsciência. Durante todo o tempo em que eu estava aprendendo os exercícios com Kahan, meu companheiro ficou encostado na porta do carro, sem dizer uma só palavra. Não sei se por estar com raiva, por eu estar falando com Kahan sobre um assunto que ele me havia proibido de mencionar, ou porque ele, tão bem quanto eu, sabia que Kahan não fala com duas pessoas ao mesmo tempo. Kahan e Zir momentos depois, dirigiram-se para junto de meu companheiro. Foram ver os desenhos que tinham sido feitos por Carlos Sideral, a pedido do grupo de pesquisa do qual o Dr. Walter Buller era um dos membros, a SBDV. Antes que eles abrissem a pasta, eu quis esclarecer uma dúvida com Zir. Puxei-o pelo braço e perguntei se ele sabia o que era autoconsciência. Autoconsciência é você saber quem é você, o que é você, e por que você. Respondeu Zir. Centro de Estudos de Cinedologia Limitada. Fazenda Maitbus, Rodovia BR. 060, km 05, Zona Rural Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Correspondência. Caixa Postal, N08, Centro, Alexânia, Gossep. 72, 920, 970. Site oficial. http://www.tfk.com.br E-mail. tfk@tfk.com.br 112 PAGIN. Eu olhei para ele e disse confiante. Ah, mas isto eu sei, Zir. Será que o Kahan pensa que eu não sei quem sou? Então Zir viu que eu não tinha entendido suas palavras. Ele já estava perto de mim, mas colocou-se de frente para mim, pôs suas mãos nos meus ombros e disse: Não, Bianca, não é desta consciência que estamos falando, mas de uma outra, de um outro tipo de saber. Quem é você não se limita a quem é você agora, mas é também quem você foi antes deste agora, em vidas passadas. O que é você é um estudo que você fará sobre seu corpo físico para que possa dominá-lo. E porque você é o entendimento que você vai adquirindo das vidas passadas, do domínio sobre sua matéria, e, provavelmente, entenderás no futuro, o porquê até mesmo deste momento de agora. Centro de Estudos de Cinedologia Limitada. Fazenda Maitbus, Rodovia BR. 060, km 05, Zona Rural Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Correspondência. Caixa Postal, N08, Centro, Alexânia, Gossep. 72, 920, 970. Site oficial. http://www.tfk.com.br E-mail.
tficar@tficar.com.br 113 PAGIN Centro de Estudos de Cinedologia Limitada. Fazenda Maitbus, Rodovia BR 060, km 05, Zona Rural Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Correspondência: Caixa Postal, N08, Centro, Alexânia, Gossep. 72, 920, 970. Site oficial: http://www.tficar.com.br E-mail: tficar@tficar.com.br 114 PAGIN Xie, estranha anatomia. Logo após este diálogo, eles passaram a ver os desenhos que nós tínhamos feito das coisas que vimos na nave quando do primeiro encontro. Zir estava bem próximo de mim. Toda vez que a lanterna que Karan usava era acesa, eu olhava bem para o rosto dele. Parecia cansado, abatido, e isto deixou-me preocupada. Fiquei com vontade de ajudá-lo, principalmente porque ele me pareceu estar doente. Porém, naquele momento, eu não disse nada. Zir estava traduzindo, de Karan para o meu companheiro, uma resposta sobre a posição da mulher no seu planeta. Karan explicou que em seu planeta, como em todos os demais planetas habitados, a mulher sempre teve uma posição de destaque entre os homens, posição esta que é reconhecida pelos homens devido ao instinto de preservação da espécie. Tendo ela todos os sentidos que são peculiares aos homens, ainda lhe foi dado um instinto de preservação da espécie que exige a rapidez de raciocínio. Por isso em todas as terras a mulher ocupa uma posição que aqui na sua terra seria entendida como posição de superioridade. Apesar de toda a clareza da tradução feita por Zir, meu companheiro parecia não entender nada, pois em lugar de ouvir e aprender passou a questionar e discutir tudo o que Karan lhe estava dizendo. Conversaram durante um bom tempo sobre esse assunto. Quando terminaram, perguntei a Zir se ele estava cansado. Respondeu-me que não e queria saber o que estava me preocupando. Disse-lhe que nada me preocupava, mas fiz outra pergunta, agora querendo saber se ele estava doente, porque era justamente isso que me preocupava. Sim, estou doente. Respondeu Zir. Já foi a algum médico? Já está fazendo tratamento? Perguntei. Não fui a um médico e nem estou fazendo tratamento. Explicou ele. Diante de suas respostas pensei que, provavelmente, ele não tivesse dinheiro para fazer um tratamento e que, também por este motivo, não tinha ido procurar um médico. E foi pensando desta maneira que me dispus a ajudar. Centro de Estudos de Cinedologia Limitada. Fazenda Maitbus, Rodovia BR 060, km 05, Zona Rural Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Correspondência: Caixa Postal, N08, Centro, Alexânia, Gossep. 72, 920, 970. Site oficial: http://www.tficar.com.br E-mail: tficar@tficar.com.br 115 PAGIN já que eu estava ali com um carro e algum dinheiro. Prontifiquei-me a levá-lo a um médico, depois que Karan fosse embora. Ele recusou dizendo-me que não podia ir a médico. Eu disse para ele não se preocupar com dinheiro porque nós faríamos todas as despesas e, se fosse preciso ele ficar alguns dias na cidade para exames, ele ficaria hospedado em minha casa. Mas ele, uma vez mais, recusou ajuda. Pensei que sua recusa se devesse ao fato de ele ter uma família e ter que sustentá-la. Perguntei-lhe se este era um motivo da recusa, pois, se este fosse um motivo, eu e meu companheiro faríamos o que pudéssemos para ajudá-lo.
Disse-lhe que o favor que ele estava nos prestando naquele momento jamais poderia ser pago e tudo o que pudéssemos fazer era pouco. Porém, ele respondeu-me que este